A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã, 88ª Assembleia Regional do Brás 2023. Resumo de ensinamentos. Iniciaram-se estas reuniões em nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu estou já com os ensinamentos de 2023. Irmãos, está aqui os tópicos: comportamento cristão, advertência doutrinal, não filmar atendimentos da obra da piedade, trabalhador autônomo, contribuição previdenciária, empréstimo consignado, uso da internet pela congregação cristã no Brasil, uso indevido da internet e mídias sociais em desagravo à congregação cristã no Brasil. A salvação não é pela via única do conhecimento. Referência definitiva de fé. Reflexo das boas obras dos pais sobre os filhos. Considerações sobre o mandamento do batismo e o novo nascimento. Considerações sobre o mandamento da participação da Santa Ceia. Jovens que não têm necessidade, inclinação ou interesse no casamento. Concupiscência da carne. Manifestação fora da ordem do culto, das reuniões e outros serviços religiosos da congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil e seus bens patrimoniais. Está repleta, irmãos, esses tópicos, né? Aqui para a nossa querida Irmandade, irmão. Veja bem, irmãos. Vamos falar aqui o sexto artigo aqui dos tópicos, irmãos. Uso indevido da internet e mídias sociais em desagravo à congregação cristã no Brasil. Complementação ao tópico 16 de 2017, com a evolução da internet e a grande variedade de ferramentas disponibilizadas neste mundo virtual, tornou-se fácil a divulgação de notícias, opiniões, críticas e pensamentos por leigos. Isso tem possibilitado que as pessoas sem nenhuma certeza, conhecimento ou competência acerca dos assuntos que veiculam, possam fazê-lo como se qualificadas para tanto fosse. Por essa razão, até mesmo pessoas totalmente despreparadas podem divulgar opiniões pessoais e informações a respeito de qualquer assunto sobre qualquer pessoa, mesmo sem o mínimo de conhecimento do que afirma. Outras, agressivamente, se comunicam abertamente com a intenção única de difamar ou desvirtuar a verdade e a fé que existe naqueles que servem a Deus, na santa intenção de prevenir a irmandade. O Ministério aconselha que não assistirem conteúdo com esses perfis, não dando credibilidade nem audiência às informações, notícias ou opiniões sobre a congregação cristã no Brasil, sobre os servos de Deus, sobre questões da doutrina por nós professada, e ainda sobre testemunhos. Tais fontes de informações contrárias estão contaminadas com mentiras ou questões sem nenhuma serventia para a salvação, muitas das vezes causando inquietação e dúvida na irmandade. A qualquer momento, a instituição fará uso do seu direito de defesa, quando ofendida ou ofensa for dirigida a alguns irmãos que compõem o ministério. Este é o artigo 6. O uso indevido da internet. Muitos hoje chegam aí, irmãos, criticando a obra de Deus, usando a internet como que a pessoa sabe de tudo. Eu passei 25 anos dentro da congregação. E às vezes se acha por esse passar que pode chegar nas redes sociais, nas mídias aí, irmãos. Não usando da sua expressão de dar opinião, mas sim, irmãos, aí acabando até denegrindo, né, a imagem do servo de Deus, o qual muitos usam desse artifício, irmãos, dizendo bem assim: eu não estou falando da vida particular do irmão, eu estou falando da igreja, que é um lugar público.
mesmo sendo a igreja um lugar público, essas pessoas estão usando dos irmãos mais antigos do ministério, dos irmãos que são aqueles irmãos ali que foram ordenados em 1975, 1976, 77, 78. Eu nessa idade, nesse tempo eu tinha o quê? 1975 eu tinha praticamente 4 anos de idade. E essas pessoas que acabam falando isso contra o ministério, eles deveriam ter a mesma idade que a minha, ou às vezes nem ter nascido ainda, para hoje chegar com facilidade numa internet, como diz aqui no tópico, que tem todas as ferramentas, tudo para você usar essas ferramentas para que você possa aí dar sua opinião, dar sua, né, impressão, irmãos, e falar algo sobre qualquer coisa, qualquer artigos, né, como vamos dizer, religião, futebol, né, qualquer coisa você pode dar sua opinião, mesmo, irmãos, sabendo que pode sofrer aí, irmãos, se falar algo contra o ministério ou alguém, ou pessoas, não só necessariamente o ministério que está à frente da igreja, mas sim pessoas ali da congregação. Que as pessoas da congregação, irmãos, nós da congregação somos odiadas por esses tipos de pessoas. Vocês podem perceber que quando tem alguma canal fazendo alguma live, alguma coisa, vai entrar o irmão ali para pelo menos tentar conversar, que são chamados, não pelo nome, são chamados de cecebianos, irmãos. São chamados ali, como já foi chamado várias vezes, puxa-saco, né, lambe-bota e outros nomes pejorativos, irmãos, em que a pessoa ela não tem como ela se explicar o porquê realmente ela largou a igreja, né? Ela simplesmente ataca as pessoas com palavras ofensivas, né, irmãos? O qual a pessoa, eu creio, se a pessoa for falar o real motivo dela ter saído da congregação, irmão, não vai, as pessoas vão analisar, né, a fala dessa pessoa e vai ver que ali foi coisa boba, né, coisa assim, picuinha, né, como fala, fiquei magoadinho com o cooperador, fiquei magoadinho com o porteiro, fiquei magoadinho com a organista, porque não olham em mim, porque não me sabe, é coisa besta, e coisa mais besta ainda é quando a pessoa quer um ministério e não consegue, aí ele fica todo aí, né, frustrado, a melhor palavra de dizer, frustrado por não ser um cooperador, por não ter um cargo na igreja, ele acaba então, hoje, então, atacando a denominação, mas o que ele acha? Eles já pegaram, irmãos, um caminho em que eles pensam iguais agora. Eles vão diretamente aonde? Aonde está os primeiros, os veteranos, que segundo eles acham que, denegrindo, falando algo contra os veteranos, que são os irmãos de cabelo branco, os antigos na fé, eles acham que se falar algo contra, denegrindo a imagem do irmão, então o restante aí eles podem dominar, mas não é bem assim, né, irmãos? Internet não é terra sem lei não, né, irmãos? Tem lei. E os irmãos soltaram essa 88ª Assembleia de 2023, resume os ensinamentos, e nós lemos essa parte: o uso indevido da internet e mídias sociais e desagravo à congregação, o qual a congregação cristã no Brasil é a única igreja que a gente vê aí nas redes sociais, nas mídias, a mesma igreja em que é enaltecida até por pessoas que não são da igreja. Ela sim está aí batendo recorde de pessoas que às vezes, irmãos, nunca foram, mas por a congregação estar em evidência nas redes sociais, eles acabam dando o seu pitaco, dando opinião, né? Vemos aí pastores de outras igrejas que de vez ir para suas igrejas e ali pregar para o seu povo, né? Pregar a salvação, pregar o evangelho, o que eles fazem? Eles vão ali falar da congregação cristã no Brasil. Este dia a gente vê vídeo aí da Assembleia de Deus, o pastor Malafaia falando do véu da congregação. A gente viu este dia um irmão da mesma Assembleia de Deus falando que a congregação
tem heresia e é uma seita. E vocês podem ver que vários pastores desse segmento é mais da Assembleia de Deus. Se tiver um outro ministério, uma outra igreja, é bem difícil. Que é difícil você ver um pastor sério mesmo, que prega a salvação da vida eterna, como a congregação, ele fala mal. Porque o tempo que é usado dentro da casa do Senhor, irmão, não dá tempo. Vou dizer que nós vamos chegar dentro da congregação, o horário é tão rápido, é 1h30. Se passar 15 minutos, a gente já fica já preocupado, né? Para não acabar o culto tarde. Porque ali não é só os irmãos, tem irmãs aí que o marido não é crente, o marido dá horário para chegar em casa, tem almas testemunhadas, né, que vão ali, precisa retornar logo, irmãos. Irmãos, e dentro de uma igreja, irmãos, e dentro de uma igreja, ali o que é pregado, irmãos, só as pessoas indo ali conferir. Eu faço um convite a todos aqueles que ouvem na internet, pessoas falando mal da congregação cristã no Brasil, faça o seguinte, vamos tirar a prova? Congregue 1 ou 2, 3 vezes e analise a obra de Deus. Faça que nem um youtuber aí que viu muitos falando mal da obra de Deus e falou, eu vou lá visitar esta igreja, o qual ele saiu maravilhado, ele saiu ali visitado, ele foi visitar com intento e saiu visitado, o qual esse tópico saiu na hora certa, porque como já disse nos outros vídeos atrás aí, tem um casal de críticos, irmão, congregando nas igrejas de São Paulo. Aí, mas eles não congregam para ouvir a palavra de Deus. Eles congregam para ter matéria para o canal deles. Para chegar e falar o que é isso, o que é aquilo, né? Tanto que falaram, eu não vou nem filmar em respeito ao culto. Negativo. Negativo. Ele não filmou porque ele sabe que dá processo. Ele sabe que se ele for numa igreja, isso daí é intolerância religiosa. É você ir na igreja atrapalhar, irmãos, a liturgia do culto. Particularmente, eu acho que essas pessoas que criticam a congregação, eles deveriam esquecer. Se uma coisa não serve para eles, para que eles ficar ali batendo naquela tecla, né, irmão? Para quê? Uma pessoa quando sofre em um certo local, ele jamais vai querer voltar àquele local ou tocar no nome daquele local. Por que falam da congregação? Porque lhe convém. Lhes dão receita, lhe dão like, lhe dão inscritos, né? Eu mesmo falo da congregação, mas eu falo da obra de Deus que está dentro da congregação. Congregação são templos para abrigar o povo da chuva, do sol, né, irmãos? Do frio, para ter um conforto, irmãos. Para isso, as coletas dadas dentro da congregação, a gente vê as construções. Ó, irmão, fizeram um templo luxuoso ali naquele bairro, onde só tem pessoas que têm aquisição, né, financeira boa. Então está vendo o fruto da irmandade onde está sendo empregado. Ah, mas é um bairro de rico. Os irmãos dão bastante coleta, estão fazendo uma igrejinha fraquinha. Aí sim, aí nós vamos chegar e falar, pô, peraí. Os irmãos colaboram na coleta com bastante dinheiro, estão fazendo uma igreja meia pelo bairro, pela coleta que recebe ali, meia ruim, aí tá errado. O dinheiro não está sendo aplicado. Você vai numa igreja ali, irmãos, e a igreja ali é tudo do bom e do melhor. E fora a obra da piedade, que, irmãos, quando tem coleta na congregação, que é coleta única agora, a prioridade é o filho da viúva, é a viúva, é a pessoa necessitada. A prioridade é esta, irmãos. Então, aqui nós lemos advertência doutrinal, né? Lemos uso indevido das mídias, irmãos. Olha, o uso da internet pela congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil não se serve de ferramentas ou aplicativos da internet para qualquer tipo de propaganda da instituição. Em nossas comunicações, utilizamos o site oficial para apresentar a irmandade, circulares, avisos, documentos e pontos de doutrina, assuntos de interesse comum, que são assinados digitalmente por intermédio do QRS Code, pelo Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, que é o site da congregação, onde a irmandade quer saber de alguma circular, de algum aviso, de algum comunicado, no site da congregação
Tem. Esse documento que eu estou lendo é do site da Congregação Cristã no Brasil. Uma coisa segura, né? Uma outra coisa é a gente pegar um documento aí em que outras pessoas podem chegar e adulterar, fazer como se fosse isso daqui e colocar nas mídias uma notícia falsa, né, irmãos? Como já correu certo tempo aí, e a Irmandade achou que era do Braz e não era do Braz. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado quando vamos falar esse tipo de coisa. Irmãos, e aos poucos a gente vai falando aqui cada tópico, irmãos. Olha, tem muita coisa, viu? Tem sobre a Santa Ceia, considerações do mandato de batismo do novo nascimento, reflexos das boas obras sobre os filhos, jovens não têm necessidade, inclinação e interesse. Olha só, essa parte é boa. Jovem que não tem necessidade, inclinação e interesse no casamento. Há pessoas cuja natureza biológica os tornam inertes a atrações sexuais, muito embora elas sejam absolutamente normais. Contudo, não se manifesta interesse em convívio conjugal. Quem percebe que se aplica a ele e ela, essa condição não é recomendável que busque matrimônio, tendo em conta essa inclinação sobre o alto risco de se casar e não lograr o êxito nesta união, provocando sofrimento e frustração em seu lar. Na Bíblia Sagrada encontramos essa explicação no Evangelho narrado por Mateus 19:12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Às vezes, irmãos, tem muitos, né, que a gente vai até falar nessa parte, que é uma parte bem polêmica, que às vezes a gente vê aquele menino que não quer namorada, né, não quer casar, não quer fazer nada, e muitos aí até julgam, né, fala que a pessoa é isso, é aquilo, e às vezes, irmãos, não está no interesse dele, não está na parte porque ele é homem ou mulher, está na parte biológica, irmão, a parte biológica. Sabemos que o homem, né, no contexto geral, sofre esta parte da biológica, irmãos. Ah, mas Deus não fez, né? O Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Deus faz tudo normal, irmãos. Quando acontece esse tipo de coisa, irmãos, é a parte biológica, que às vezes os hormônios, né, sem mandade nos entende, né? Às vezes é desta parte. E às vezes se a pessoa for forçado muito, porque eu já estou numa certa idade, eu preciso namorar para que não pense em outras coisas, mas dentro dele o desejo é outro, né? De não se casar, de não ter uma companheira, de não ter o sexo oposto ali como matrimônio. E tampouco o sexo, né, do mesmo, né? Tão pouco, porque está fora, né? Está fora da natureza de Deus. Mas, se está fora da natureza de Deus, tem essa parte que ninguém explica, o porquê, né? Da parte biológica nasce assim. Nós não sabemos e sabemos, irmãos. Porque não é Deus que fala, vai, porque muitos falam isso. Deus me fez assim. Não, Deus não fez ninguém assim. Deus fez o homem e a mulher. Agora, o que vier depois é a junção do homem e a mulher e a genética da criação, do nascimento de um novo ser. Aí já sabe a genética, né? O que pode ser a pessoa que desde criança, para vocês entenderem, esse menino, não sei não, quando ele crescer, ele vai ser assim, 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 porque já tem um jeitinho logo de cedo. Mas aquele, irmãos, veja bem, se já tem um jeito logo de cedo, não é malícia, não é a criança é pura. É a própria genética que está ali dentro. E ali, quando chega um certo tempo, onde acontece isso, e que, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, desta parte, é que o que tem, o que barra isso daí, não é nem para a igreja. Que muitos falam aí, mete a língua nos dentes, dizendo que a igreja não, outras pessoas com outras preferências sexuais foram na igreja, que a igreja não recebe bem, expulsa. Isso é mentira. Porque igreja é lugar
de não salvar a carne, de salvar a alma. Só que essas pessoas já vão naquele pensamento que eles sabem que está fora da normalidade, da natureza. Eles sabem que vão ser aí discriminados, né? Sempre. Eles sabem, entendeu? Por isso que muitos procuram até uma religião compatível com as pessoas igual a ele que está ali dentro. Já na congregação, irmãos, a salvação é de alma, né? Só que não tem os hábitos. O que difere disso tudo são os hábitos, né? Imagine um homem com um homem de mão dada dentro de uma igreja. Já não é, né? Já vão ver com outros olhos, já vão ver que a natureza já é outra, vocês entendem? Então, irmãos, fica aqui essa parte sobre essa 88ª Assembleia de 2023. Ao longo do tempo a gente vai lendo aqui, concupiscência da carne. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A congregação cristã diz aqui, veja bem, que muitos falam aí, abrem a boca para falar. Nós só vamos ler essa parte, irmão. Que a congregação cristã no Brasil, esses bens patrimoniais. Diz que a congregação cristã no Brasil é dona de todas as igrejas, que vai ficar para os anciãos mais antigos. O que falam aí que é pura mentira, né, irmãos? Considerando-se a não ser nosso objetivo o acúmulo de riquezas temporais, reiteramos a irmandade dos nossos princípios e firmado desde o início constante o estatuto. Artigo 14. Em caso de cisma ou separação, o patrimônio permanecerá com a congregação cristã no Brasil, não assistindo qualquer direito ao grupo que ela se separar. Artigo 15. Não mais havendo irmandade numa localidade ou por conveniência administrativa, a critério da reunião prevista no artigo 32 deste estatuto, a pessoa jurídica e seu patrimônio serão incorporadas à congregação cristã no Brasil, indicada nos atos de incorporação. Artigo 16. Dar-se-á a extinção da congregação cristã no Brasil quando for comprovado que não mais existam fiéis que sigam a mesma fé e doutrina em todo o território nacional. Dissolvida a congregação cristã no Brasil, far-se-á sua liquidação de conformidade com as leis em vigor, destinando o seu patrimônio a asilos, orfanatos, escolas e hospitais públicos. Entendeu? A congregação cristã no Brasil, se não tiver nenhum crente na face da terra no Brasil, é nacional, né? Ela será então entregue, todos os templos, às entidades públicas, irmãos, como doações. Muitos falam, se já está em tópico, já está documentado, não tem como a pessoa depois, né? E muitos falam, a congregação cristã no Brasil estão acumulando riqueza. Tem muitos aí que desavisados falam, estão fazendo hospital do câncer de Barreto, porque sabe que vai para eles próprios. Não, irmão, já está em documento. Já está em documento, né? E o hospital, mesmo se fosse tudo para esse hospital tem que ter alguém ali. E este alguém assina pela congregação. E automaticamente esse hospital vai virar o hospital público. Não vai ficar como um hospital privado. Por enquanto é privado, enquanto a congregação cristã no Brasil estiver na terra, estiver no Brasil. Após a congregação sair do Brasil, né, por uma catástrofe, que isso daí, o povo está aumentando, não está diminuindo, vai voltar para o hospital e o hospital será do governo, será público. Qual outras igrejas faz isso, irmão? Que eu conheço nenhuma, né? Então o que vocês acham? Vou postando mais coisas sobre esta tópicos para a Irmandade de 2023. O que vocês acham? Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus.